eu tava falando? Ah, que meus pais, eles assinavam revista de adulto, sabe? De, sei lá, Época. Meus pais assinavam a Época. Eles assinavam a Época, a Veja. Tinha uma outra também que era popular na época, agora eu não tô lembrada qual é. Tinha a Veja, a Época e mais uma. Se alguém lembrar aí... Revista Caras, não. Super interessante, assinavam também. Revista Caras... Ah, Isto É, Isto É. Então era Época, Veja e Isto É. E a minha avó assinava a revista Caras. Então assim, eu costumava ler essas revistas quando eu era pequena, sabe? Revista Veja, tinha lá... eleição do Lula. Eu, tipo, nem sei quem é Lula, mas eu tô lá lendo o artigo do Reinaldo Azevedo falando Lula é minha anta. Vocês lembram disso, essa polêmica? Isso aí é só pras pessoas velhas. Tem até um livro com esse nome. E aí eu desde eu criança lá olhando e tipo... é verdade, o Lula e o Reinaldo Azevedo. Eu não entendo nada que tava acontecendo. Mas eu lia a Veja e a Época e a Isto É também. Inclusive a minha avó tem esse livro do Reinaldo Azevedo. O que acontece? Minha avó, ela mora aqui no Rio, né? E na época eu não morava no Rio. Quando eu era... Até os meus 17 anos eu não morava no Rio de Janeiro, né? E aí eu vinha visitar de vez em quando. E aí, assim, na época, né, não existia... existia computador, mas não era tão popularizado, né? E não tinha celular também. Então, quando eu ia visitar minha avó, não tinha nada pra fazer. Só tinha televisão e eu não ligava a televisão porque o pessoal da casa tava dormindo. E eu sempre fui da insônia. Então, eu lá com meus 9, 10 anos, andando pela casa, procurando o que fazer de madrugada... Tinha nada pra comer, tinha nada pra fazer. Aí eu fui assaltar a estante da minha avó. E a estante da minha avó, ela era composta de livros da moda, né? O que tava trending na época. E era composta também daqueles livros que a editora Globo enviava pros assinantes. Então, eu com 10 anos de idade, lendo Lolita, do Nabokov, que inclusive é um dos meus livros favoritos hoje em dia. Mas eu lá lendo isso, então assim... Eu sempre fui muito de leitura, né? Eu sempre gostei de ler clássicos, etc. Mas eu com 10 anos, eu não estava entendendo o que estava acontecendo naquele livro. Eu tava... Mas eu li o livro todo e fiquei traumatizada. Eu nunca mais fui a mesma. Eu também li aquele... Eu, Cristiane F., 13 anos, sabe? Drogada e prostituída, é o nome do livro. Tem até um filme. Mas eu li o livro que é a biografia dela. Eu também, 10 anos de idade... O que é heroína? Não sei o que é isso, sabe? Eu tava chocadíssima. Coisa leve, né? E aí tinha Gabriel Garcia Marques também na estante. E eu li vários Gabriel Garcia Marques. Como? Não sei. Não entendi nada que tá acontecendo, mas eu li. Por isso que eu sou assim. E eu comecei a ler mangá com essa idade, mais ou menos com 10 anos. Então, quando eu era criança, eu era criminosa da madrugada, né? Eu assaltava livros da minha avó, a menina que roubava livros. Inclusive, eu pedi de presente da minha avó alguns livros da estante dela. Eu li escondido. Assim, eu li escondido, porque eu não sei como, mas eu com 10 anos sabia que eu não deveria estar lendo aquelas coisas. E aí eu tava lendo. E eu li escondido. E aí depois eu falei com a minha avó... Tipo, avó, eu tenho uns livros na sua estante que estão me interessando, posso pegar? E ela, tipo, pega? Nem leio essas coisas, é só de enfeite. E aí eu peguei, assim, eu lembro até hoje que eu peguei Lolita e eu escondi na minha mala pra minha mãe não ver. Porque eu não queria que ela visse que eu tava roubando aquele livro. E aí, eu só não peguei o Cristiane F. porque o título era muito telling, né, do que era o conteúdo do livro. E aí... inclusive, eu não sei se alguém vai saber, era aquele livro que tem a capa azul da Globo, sabe? Todo mundo tem essa edição desse livro, que é uma capa azul. É tudo azul, é da editora Globo. Eu não entendi nada que tá acontecendo no livro, mas eu peguei o livro, escondi na minha mala. Eu com, sei lá, 10 a 12 anos, essa saga dos livros, né? Meu livro favorito também. E aí a minha mãe achou na minha mala. Claro, né? Porque minha mãe tava arrumando minha mala, né? E aí ela achou o livro e ficou tipo assim, minha filha, essa Lolita do livro não é a Lolita japonesa, não é a moda Lolita, porque na época eu também gostava de moda Lolita.
E ela ficava tipo, essa não é a moda Lolita, minha filha. Essa é outra. Você não pode ler isso. E aí ela, tipo, tomou de mim o livro e levou pra minha avó. Mas aí, assim, uns 2, 3 anos depois, eu peguei de volta o livro, porque essa vez eu escondi melhor. Enfim. Aventuras da minha pré-adolescência. Roubava livros da minha avó, livros que não era pra eu ler, tipo Gabriel Garcia Marques. Esse não é um livro que as pessoas têm que ler. Foi aquele ainda Memória das Minhas Putas Tristes, sabe? Que é uma bibliografia dele, mais ou menos. Não entendi nada acontecendo naquele livro.